Olá, seja muito bem-vindo à segunda parte, né, do nosso aulão que tenho desenvolvido nesses últimos tempos, né, esse projeto novo que o Senhor me animou, me direcionou e apesar de fazer por obediência, ao mesmo tempo tenho sentido muito prazer e muita alegria de perceber que dá para fazer muito mais do que a gente pensa. Então, que bom que você está aqui, espero que você tenha gostado da primeira parte. Lembrando que são 3 partes, tá bom? A primeira foi sobre cosmovisão, hoje eu vou falar sobre amor, e a terceira e última parte é sobre trabalho. Então, hoje eu vou discorrer para vocês sobre a questão do amor. O que é o amor? E o que o amor ele vai interferir na minha dinâmica de vida, como que ele vai fazer com que eu enxergue as coisas da maneira correta, junto com a cosmovisão, tá bom? Então, relembrando só alguns pontos que nós vimos, a cosmovisão, ela é a forma com que eu enxergo a minha realidade. Então, a gente discursou sobre isso, nós vimos os 3 pontos, né? Criação, queda, redenção, e hoje nós vamos encaixar esse tema junto com o amor. Tá? Eu quis dividir em 3 partes para que vocês consigam acompanhar, escrever, tirar as dúvidas. Eu gostaria muito que vocês respondessem as questões que eu deixei ali, vou deixar em anexo, né, para que você consiga refletir sobre isso. Aqui em casa nós estudamos com as crianças e nós usamos a metodologia da educação clássica. E na educação clássica tem alguns pilares, como repetição, né, memorização e sempre rever, sempre pensar sobre esse assunto, né, usar de revisão, usar de ler mais de uma vez, para que isso fique bem formulado na sua mente. Então, escute a aula uma vez, põe na sua casa, enquanto você estiver cozinhando, ou trabalhando, ou fazendo as unhas, tire suas dúvidas, né, para que você consiga pensar, né, refletir. Tem um versículo que fala sobre gravar no coração. Então, o coração é uma linguagem figurada, né? Mas na educação clássica, quando chega no coração é que entrou para dentro, assim. Então você já viu uma vaca, com certeza, né? A vaca, ela come grama e ela tem o processo de ruminar. Então ela mastiga a grama, desce. Dentro ali do sistema digestório dela tem uma ação que devolve, mastiga mais um pouco e depois ele volta. Esse processo faz ele extrair todos os nutrientes necessários daquela planta, tudo que aquele vegetal, aquela planta em si vai entregar para ele de benefício. Então, com as coisas que nós aprendemos, nós estamos buscando, né? Nós estamos extraindo melhor. E o processo de reflexão, de pensar, de pôr em prática, ele é um processo que leva tempo. Então, uma coisa muito importante que eu gostaria de animar você é que você não vai ser transformado do dia para a noite. Você não vai amadurecer amanhã, né? Assim como eu falei que as estações têm as plantas, né? As árvores, a gente falou sobre árvore frondosa, que a árvore tem o seu tempo, o tempo de florescer, o tempo de dar frutos, o tempo de cair as folhas. Então, com a nossa maturidade, com a nossa vida cristã, também é assim. Então, às vezes, você tem que ver que às vezes você ainda não deu fruto, que o fruto está começando, que o fruto precisa de mais tempo para amadurecer. Então, fique calmo, né? Ou calmo, e faça com que as coisas aconteçam no devido tempo, nem antes, nem depois, tá bom? Então, agora eu vou entrar propriamente na aula sobre o amor e nós vamos discorrer sobre isso, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o Senhor nos convida, na verdade não nos convida, Ele nos ordena para que possamos amar, né? Então, tem um versículo
que ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, às vezes a gente lê esse versículo e nós não entendemos exatamente a profundidade das palavras, porque hoje em dia as palavras lembram. Eu falei para vocês que as palavras têm perdido valor por causa das cosmovisões que existem, né, as ideologias, porque cada um diz que a palavra tem um sentido diferente. Então, um absoluto para mim não é para você, o que é certo para mim não é certo para você, o que eu vejo uma coisa você vê outra coisa. Então, isso fez com que as palavras perdessem força. Mas, se a gente for analisar bem, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. De todo o coração. E eu estudando, né, um livro que eu gosto muito, ele diz que coração é lebab, no original lá, né, em hebraico, lebab. Que quer dizer homem interior, força ou vontade. Então, amar a Deus de todo o coração quer dizer com toda a sua força interior, com toda a sua vontade, certo? Com toda a sua mente. Lembra que a gente viu o versículo de transformar a mente para que a gente experimente a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor? Então, nós temos que entender que amar a Deus de todo o coração é exercer força, é exercer vontade, esforço. Mas o amor não é um sentimento, como que eu vou fazer isso? Nós vamos ver sobre isso, tá bom? Então, ele fala também, Jesus vai falar que esse é o primeiro mandamento, e o segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo, certo? Então, por que eu vou falar sobre o amor? O que isso tem a ver? O amor, ele é o fundamento. Ele é o fundamento da construção do meu trabalho, né? Então, eu coloquei essa definição lendo os livros e tal, mas você pode ter nisso uma mentalidade diferente, mas para mim eu coloco como o amor, fundamento, a cosmovisão é a estrutura e a terceira aula vai ser o telhado, vou falar sobre trabalho. Então, o amor, ele tá na base. Se o meu coração ama de forma errada, ou se eu não entendo o que é o conceito de amor, e enxergo a cosmovisão de uma forma equivocada, eu não vou conseguir estruturar as minhas ações, o meu dia a dia, o meu pensamento, e o meu trabalho vai ficar danificado. O meu trabalho vai perder a estrutura, porque não vai ter um fundamento forte, nem colunas fortes, e nem um telhado que protege. Então, o amor, ele não é simplesmente uma emoção. Ele está ligado a uma emoção, mas o amor é uma escolha. Então, eu tô aqui para dizer isso para você, que o amor é uma escolha. Então, eu decido amar. Eu decido obedecer a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque ele fala que aquele que diz que me ama e não obedece aos meus mandamentos, essa pessoa é mentirosa, porque o amor está ligado com ação. Não existe amor sem ação. Vamos dar um exemplo. Eu digo que eu amo meu marido. Eu falo para ele, eu te amo, você é o amor da minha vida. Eu te amo de todo o meu coração. Então eu estou dizendo, com toda a minha vontade, com toda a minha força. Mas eu não me importo com ele. Ele chega do trabalho, por exemplo, mas estou usando uma realidade aqui da minha casa, eu não me importo se ele está cansado ou não, não faço uma janta para ele ou para a família, não cuido das coisas dele, não me importo com as suas emoções, porque ele é adulto, ele tem que viver para ele mesmo. Isso é uma evidência de que eu não o amo. Eu sou uma pessoa que está olhando só para mim. Eu sou egocêntrica. Então, o verdadeiro amor é aquele em que eu escolho amar o próximo como a mim mesmo. Eu escolho formar e forçar minha vontade em prol do outro. O amor em si, uma outra definição muito legal é que o amor é um ato de vontade.
É um ato de vontade. Eu vou fazer algo que vai me levar a fazer algo em favor do outro. Então, ele é um ato de vontade que vai me fazer levar em favor do outro. Então, por exemplo, pelos filhos. Eu estou cansada, mas porque eu amo, eu tenho uma vontade, eu vou me levantar do meu sofá e eu vou ler mais um livro para ele. Porque eu amo, eu vou me levantar da minha cadeira e vou corrigi-lo mais uma vez. Porque eu amo, eu vou deixar as minhas coisas e vou parar pela milésima vez e vou repetir aquela informação novamente que eu já tinha dado. Então, o amor verdadeiro é um amor que não está habituado em fazer só o que eu quero fazer para mim. Eu faço o que deve ser feito, porque não depende do que eu sinto, depende do que eu me comprometi. Então, no casamento, nós nos comprometemos a amar aquela pessoa na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Porém, as coisas vão esfriando, vai diminuindo e você vai dizer, já vai ouvir dizer muitos, né? Você já escutou. Eu não o amo mais. Eu deixei o amor. O amor esfriou. O amor acabou. Mas como é que o amor acaba? Se o amor é um ato de vontade, é uma escolha. Então, eu decido acabar. Então, eu vou retomar para não ficar muito confuso para vocês. O amor, né? Quando a gente pega a definição de amor, o amor é um ato de vontade que me leva em favor do outro. Então, eu faço, né? A palavra coração, eu amo de todo o coração, não é um músculo, porque o coração é um músculo que bombeia sangue. Mas o amor é a minha força interior, é a minha vontade, é a minha mente transformada para o próximo, certo? Para Deus, né? Tanto na vertical quanto na horizontal. Então, por que isso é importante falar? Porque falando sobre maternidade, nós temos um filho, certo? Deus nos dá a graça de ter um filho e nós dizemos que nós amamos esse filho de todo o coração. Ele é o amor da minha vida. Eu faço tudo por ele. Mas às vezes você não consegue exercer verdadeiramente esse amor na sua prática. Você ainda está presa no seu mundo egoísta, no que você quer, na sua vida antes da chegada deles. Porque os filhos vêm e eles mudam todas as coisas, certo? Então, você não ama, você não aprendeu a amar. Então, eu estou aqui porque às vezes, isso já aconteceu comigo, tudo que falo aqui, porque eu passei por essa experiência. Tudo que a gente faz, se não for baseada no amor, não vai dar frutos. Então, eu preciso esclarecer, esmiuçar para que você entenda bem esse conceito. Para você entender porque às vezes você ainda está frustrada, você ainda não sente alegria, você não tem prazer, você está sempre enfadada dessa vida materna. Ou você vai seguir essa teoria que fala, eu amo meus filhos, mas eu odeio maternidade. Então você está dizendo, eu amo ter uma criança que é minha, mas eu odeio o trabalho que ela vai me dar. As fraldas que eu vou ter que limpar, as noites que eu vou ter que perder acordada. Então, na verdade, você não ama, porque o amor não é simplesmente um sentimento, é uma escolha, relembrando que ele é um ato de vontade em favor do outro. É o meu homem interior, é a minha mente, é a minha vontade. Então, por que às vezes eu realmente amo meu filho, mas na prática eu não consigo sentir satisfação, eu não consigo sentir alegria, eu não consigo entender como não me sentir esgotada, enfadada, cansada. É porque muitas vezes a sua cosmovisão é uma cosmovisão errada, é uma cosmovisão voltada para você, porque a cosmovisão bíblica entra nessa parte. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus e eu amo o meu próximo, eu vou conseguir sentir alegria em servir. Porque
o amor, ele é o fundamento para mim conseguir enxergar a minha realidade e servir o próximo, que é o telhado, certo? Então, se eu não tenho um coração disposto e disponível para servir, eu não vou conseguir trabalhar verdadeiramente. Então, vou dar um exemplo para ver se vocês ficam calmos. Se eu entendo que, por exemplo, eu ficar em casa, né? Estar em casa com meus filhos. Isso não estou dizendo de trabalho integral ou não, mas no sábado e no domingo, sei lá. Você poderia estar fazendo muitas coisas. Se você tiver uma vida antes dos filhos mais agitada, sair com as amigas ou ter seus compromissos. Agora você tem um bebê, certo? E esse bebê, ele vai limitar a sua ação. Limita, né? Limita. Então eu posso pensar assim. Eu amo esse bebê, mas ele me limita. São 8 da noite, ele tá chorando ainda e eu tô cansada e meu coração tá cheio porque eu queria estar lá, mas eu estou aqui, eu amo esse bebê, eu amo ele, mas tudo que eu tenho que abrir mão tá sendo muito pesado. Então eu amo o bebê, mas trocar a fralda, amamentar, me desgastar, tudo isso me dá uma tristeza. E eu falo isso por experiência própria, eu já passei por isso. Mas por quê? Porque eu não sei o que é um amor verdadeiro, é um amor de entrega. Porque a minha cosmovisão não é uma cosmovisão bíblica. A minha cosmovisão é centrada no que eu sinto, no que eu quero. Eu tenho que olhar para esse bebê, e a Bíblia fala que a mulher será salva dando à luz a filhos, porque eu vou olhar para esse bebê e vou falar assim, a realidade, bebê, é que você é uma criança que depende de mim e da minha maturidade. Mas eu não sou madura, eu sou uma criança igual a você. Porque as crianças, elas choram, elas ficam irritadas, elas ficam nervosas, porque elas não conseguem o que elas querem. E é isso que está acontecendo comigo. Eu não quero estar aqui, eu não quero me desgastar tanto, amamentar cansa demais. Daqui a pouco você vai crescer, vai para a escola ou vai ter suas coisas e a minha vida vai ter passado e eu perdi tantas coisas. Como que eu vou equilibrar tudo isso? E aí você vai entrar num ponto de colapso. Porque dia após dia aquela criança ou o seu marido, que é usado, né, por Deus também para te tratar, você vai perceber que eles exigem cada vez mais de você. Só que se o seu coração, a sua mente, o seu homem interior, ele é fraco, porque a sua cosmovisão é uma cosmovisão fraca, o seu entendimento do que é a Bíblia, do que é Jesus, do que é o Evangelho, você não vai ter condição de exercer bem sua maternidade. Então você vai poder até fazer, mas não vão ser frutos dignos, sabe? No sentido de frutos de quem entregou. Jesus, ele nos deu um exemplo muito grande de amor, porque ele negou-se a si mesmo. Então ele fala, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Por que negue-se a si mesmo? Porque a queda, o pecado, nos fez ter um homem interior fraco. O pecado afetou a criação perfeita de Deus e isso manchou quem Deus é para mim. O ser humano, naturalmente, ele é mau. Eu me tornei mau, eu me tornei egoísta, eu me tornei uma pessoa que eu não quero admitir, mas eu quero estar sempre bem. Eu quero poder descansar um pouco mais, eu quero ter um pouco de lazer, eu quero ter um pouco de conforto. Isso não é mal, isso é para mim, eu mereço. Porque eu me esforço, eu mereço. Só que Cristo vem para redimir esse pecado e para dizer, olhem para mim que sou o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, que eu estava ali desde o princípio, no começo. Eu criei você e eu me torno tão pequeno dentro da barriga de uma mulher. E eu vou ser amamentado, eu vou ser guiado, eu vou ser conduzido, eu vou crescer, eu vou aprender a servir e eu vou lavar os pés dos meus discípulos e vou dizer para eles, aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. O amor precisa se expandir. Então,
Esse amor que eu tenho dentro de mim, se eu sou solteira e moro com os meus pais, esse amor de Jesus que expande, que me faz me aproximar mais de Deus, ele faz com que eu me torne uma pessoa de verdade. Então tem um livro que a gente gosta bastante, que é o Pinóquio, que ele vai trazer a história de um menino que é de madeira, que está tentando alcançar e se tornar um menino de verdade. Então, o livro mostra diversas situações em que ele tenta, mas ele não consegue. Tem a questão da mentira, tem a questão dele tentar se dar bem nas situações. Mas o ponto alto da história é que quando ele se torna um menino de verdade, é quando ele vai buscar o Gepeto que foi engolido por uma baleia. Então ele simplesmente tem ali um ato de amor, de serviço, ele tem um ato de vontade em favor do objeto, em favor do Gepeto, e ele se lança no mar e aí lá ele resgata tal a baleia, e aí ele quase perde a vida. E quando ele acorda, ele percebe que a fada azul transformou ele em um menino de verdade. Então a gente é de verdade, de carne e osso, o ser humano que recebe algo de Deus, que compartilha dessa vida de Cristo, porque Cristo veio aqui para nos ensinar que é possível. Quando a gente vive em função do outro, a gente serve o outro. Eu vivo amando minha família quando eu estou tendo o ato de vontade de servi-los, de fornecê-los amor. Então, o amor é isso. Então, eu tenho que entender o que é o amor de Cristo por mim, o que é a redenção, o que ele ter vindo, sabe? Transformou, o que ele fez aqui, os passos dele, me mostrou a questão do serviço. Eu posso servir. Porque Cristo, que é Deus, ele serviu e ele negou-se a si mesmo, ele jejuou, ele sofreu tentação, ele passou por desertos, ele teve uma morte terrível, uma morte de cruz, para quê? Para que o pecado fosse vencido, a morte de uma vez por todas, e isso nos trouxesse vida, e vida em abundância. Não só a questão da eternidade, mas a questão aqui na terra também. Eu posso viver essa vida, ainda que com dificuldades, mas em abundância, entendendo que a satisfação está em viver para o outro, expandindo meu coração, servindo, me doando, não me poupando. Quando eu ficava assim, eu vou me poupar, você vai perceber, toda vez que você quiser se poupar, você vai se dar mal. Porque quem se poupa não vive de verdade. Então, não estou chamando você aqui para que você viva só em função dos outros, para que você não se ame. Não é isso. Eu tô aqui só para trabalhar esse conceito de cosmovisão, entendendo que se você entende que o amor é o fundamento que norteia as minhas ações, eu vou fazer de vontade, com um homem interior forte, dizendo, mesmo que eu não queira, eu vou ali passar mais uma vez um pano. E muitas vezes eu tô cansada, mas eu vou, por exemplo, eu tenho aprendido a receber mais visitas. E antes eu não recebia muita visita, porque eu falo, visita dá trabalho, eu tenho que arrumar a casa e aí deixar uma comida pronta. Agora que eu tenho servido mais, abrido mais a minha casa, então de repente a casa está bagunçada, falta 2 horas para a visita chegar. Rapidinho eu vou lá, limpo a minha casa, organizo e a visita chega, é gostoso, é agradável, ela vai embora e eu falo, nossa, eu recebi meus amigos, minha casa ficou organizada e tá tudo bem. Talvez se eu tivesse me poupado e falado assim, eu vou ficar aqui descansando um pouco, ou deixo para isso que depois eu faço, agora não. A casa ia continuar bagunçada, eu não ia receber ninguém, eu não ia ter esse sentimento de satisfação, aquele sentimento de, nossa, eu deveria ter feito e não fiz. Então, um amor verdadeiro é um amor que cumpre o seu dever. Então, o seu dever como mãe é estar atenta, é vigilante, é trabalho, é constância, é diligência. E você só vai conseguir isso se você fala, eu sei o que eu tenho que fazer. E Deus vai me dar graça de fazer mesmo que eu não queira. Mesmo que minha vontade seja outra, mas eu vou transformar a minha vontade caída, mal e egoísta, numa vontade redimida, onde Cristo me ensinou que quem doa, quem se dar, é melhor dar do que receber. É aquele que quer ganhar a vida, que dê a vida pelos outros. Então você vai conseguir enxergar os seus filhos. E isso vai gerar em você um combustível de trabalho.
e na terceira aula eu vou falar sobre o que é o trabalho, né? Então, muitas vezes nós vemos o trabalho de uma forma equivocada. O trabalho é uma bênção. O Senhor criou o trabalho. O Senhor fez um jardim, né? Para o homem trabalhar. Mas deixa isso para outra aula. Então, o meu desejo é que uma coisa que tem me ajudado muito conforme a minha maturidade, eu fui avançando, é que as pessoas olham para mim e falam: nossa, como você dá conta? Nossa, como que é possível? É porque eu aprendi a viver não pensando em mim, sabe? E parece que quando eu não penso em mim, eu penso nos outros, as coisas se organizam e acaba sobrando tempo para mim. É estranho, né, pensar assim. Antes, parecia que eu pensava em mim e não sobrava tempo nem para os outros e nem para as minhas coisas. Agora que eu não penso em mim, eu penso nos outros, mais nos outros do que em mim, sobra tempo para mim. Porque a matemática de Jesus, ela é maluca, né? Tem uma música que fala que a matemática de Jesus é maluca. É 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000. Então eu sei que você tem aí na sua casa 5 pães e 2 peixinhos. Sabe, é pouco, mas com Cristo isso se multiplica. Então eu tenho conseguido descansar mais, sabe? Achar mais descanso, porque eu tenho servido mais. Como isso é possível? É porque a cosmovisão cristã, ela é além da realidade. Ela nos faz ter um toque divino no seu dia a dia, que é chamado de providência divina. Por exemplo, eu vou contar uma situação. Eu tô aqui corrida com as minhas coisas, e tem as crianças ali, as 4, eu não consigo me organizar. De repente, a avó pega a criança pequenininha e os outros irmãos, cada um vai fazer uma coisinha. De repente, eu consigo ali em 30 minutos, 40 minutos, faço o meu trabalho, sobra tempo, sabe? Se eu fico pensando só não no meu desgaste físico, eu vou deixar de saborear muitas coisas que a gente só ganha no esforço. Então, esse é o desejo do meu coração, que a gente possa amar de verdade o nosso cônjuge, os nossos filhos, lembrando que o amor é um ato de vontade. Então, quando eu estiver pensando só em mim, eu falo, eu vou fazer, porque é isso que eu devo fazer. Eu tenho que fazer o que deve ser feito. Eu tenho que guardar aquela louça, eu vou guardar aquela louça. E se eu tenho que arrumar minhas coisas, eu vou arrumar minhas coisas e depois eu descanso. Porque a minha casa tem que ter o cheiro do amor, sabe? As pessoas têm que ver em mim que eu tenho o aroma do amor, o sabor do amor. A minha casa está envolvida em pessoas que estão ali para viver juntas uma a outra, servindo uma a outra, e as coisas vão funcionando. Não é cada indivíduo isolado, vivendo a sua própria vida debaixo do mesmo teto. Nós somos um, porque nós estamos aqui sempre nos doando. Então eu falo para as crianças, ajuda a mamãe com o irmãozinho, ajuda a mamãe a tirar o lixo, cuida das suas coisas, porque nós somos uma equipe, né? Que as pessoas possam olhar para você e falar, por que eu não posso ser uma mãe assim? Que se doa, que se entrega, que não pensa só em si, que decide fazer as coisas com graça, com leveza, expande o amor, ela está disposta a se doar. Mesmo que a gente faça ainda com dificuldades, porque ainda como a nossa natureza é caída, mas dia após dia que nossos filhos e nosso cônjuge, nossas dificuldades possam nos aproximar de Deus, e é dele que vem a fonte, e com a fonte correta, eu posso fazer o que é correto. Isso é incrível, porque vem dele, ele é a fonte. A redenção é a fonte, o relacionamento com Cristo é a fonte. Não é o que eu quero, não é simplesmente os meus desejos, porque eu morri para mim mesmo e agora eu vivo para Cristo, né? Então essa é a nossa segunda aula sobre o amor. Então, que a gente possa lembrar que o coração significa lebab, que é o homem interior, a força, a vontade, a mente, tá bom? E que ele nos leva à ação em favor do outro. Então, se questiona, eu tenho amado verdadeiramente? Eu tenho sido egoísta? Eu tenho me dedicado de todo o meu coração, com toda a minha força, todo o meu entendimento? Eu tenho amado o Senhor? Essas coisas são excelentes. A maturidade só vem com clareza. Tipo, quem eu sou? Sabe, responda essas questões. Sabe, responda as perguntas e se esforce para que você se desprenda.
que você saia de si mesmo e viva para o outro. Então, essa é a minha contribuição para vocês. Espero que você consiga se enxergar, sabe? A verdade é essa. Quando eu me enxerguei, quando eu vi que tinha nada de bom em mim, as coisas ficaram mais claras, com mais sentido. E eu passei a ser uma pessoa mais profunda e intensa, tá bom? Então, tchau, tchau. Espero vocês na nossa terceira aula.